Não bastava destruir a vida de milhões de pessoas pacíficas. Gerar novas vidas, já destruídas de berço, passou a ser a missão dos nazistas. Cada criança que uma mãe traz ao mundo significa uma batalha vencida para a continuidade do seu povo. Com essas palavras, um certo ditador alemão anunciava mais um de seus planos perversos. Em 1943, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, a Alemanha encontrava-se em meio a um revés. O processo de construção de um suposto paraíso nacional socialista havia custado mais de 1 milhão de vidas de soldados alemães. E caso tal paraíso fosse alcançado, não haveria para quem deixá-lo. Dentre as ambições de Hitler para a Alemanha estava a criação de uma dita raça pura, a chamada raça ariana, com crianças ditas perfeitas, de pele pálida, cabelos dourados, olhos cor de safira e livres de quaisquer doenças hereditárias. Na tentativa de tornar tal ambição realidade, o governo, sempre na melhor das intenções por um bem maior, decidiu publicar uma série de leis com a finalidade de tolher os direitos individuais dos alemães. Dentre elas, estava de esterilização forçada de indivíduos com problemas congênitos no ano de 1933 e a de exigência de um certificado para permitir que apenas cidadãos alemães comprovadamente saudáveis pudessem se casar, em 1935. Aqui, percebemos que não foi apenas no grande evento de 2020 que o Estado passou a exigir certificado de saúde para que as pessoas pudessem exercer seus direitos. Porém, tais medidas não foram suficientes. Na época da ascensão nazista, a Alemanha enfrentava 2 graves problemas populacionais: uma drástica diminuição na taxa de natalidade e uma explosão no número de abortos pelos mais variados motivos. Após a Primeira Grande Guerra, o número de homens jovens havia diminuído substancialmente e a crise econômica havia agravado ainda mais a situação das famílias alemãs. Em 1933, a taxa de natalidade era de apenas 14,7 nascimentos por 1.000 habitantes. Nesse contexto, eis que surge a figura do Reichsführer SS Heinrich Himmler, braço direito de Hitler, e um dos arquitetos da maior atrocidade cometida pelo Terceiro Reich em anos vindouros, o Holocausto. Himmler almejava criar uma fábrica de bebês perfeitos. Para tal, em dezembro de 1935, foi criada a Associação Lebensborn, ou Fonte da Vida, um programa confidencial do governo cujo objetivo principal era reverter o declínio na taxa de natalidade ao encorajar mulheres arianas a terem filhos com oficiais da SS, fossem eles solteiros ou casados. Com esse intuito, eram oferecidos inúmeros benefícios, como auxílios financeiro e médico, o estabelecimento de maternidades exclusivas para essa função e até premiações, como a chamada Mutterkreuz, ou Cruz das Mães, prêmio concedido às arianas que tivessem pelo menos 4 filhos. Cerca de 40% das beneficiadas pelo programa Lebensborn eram mulheres casadas com oficiais da SS, enquanto os 60% restantes consistiam de mães solteiras, mulheres que apenas engravidavam dos oficiais, seja por escolha própria ou forçada, para não dizer outro nome. Como a sociedade alemã da época discriminava mães solteiras, essas mulheres conseguiam acobertar suas gravidezes, mantendo-as em segredo. Para isso, o governo fornecia certidões de nascimento com informações falsas que atestavam um estado marital inexistente. Muitas vezes, a identidade do pai era mantida em mais alto sigilo, e o Estado alemão assumia a guarda da criança caso a mãe não tivesse condições de mantê-la. Muitas dessas crianças foram adotadas por famílias ricas alemãs. De qualquer forma, essas crianças deveriam receber uma educação nos padrões nazistas, promovida pelo Estado. Em 1936, a primeira maternidade do programa Lebensborn foi estabelecida em Steinruchen, na região da Bavária, e mais maternidades surgiram em outras regiões ao longo dos anos e durante a Segunda Guerra. Para uma mulher ser selecionada, ela teria que passar por um verdadeiro concurso.
em que teria que provar sua ascendência ariana e ter condições ideais de saúde, além de fornecer uma série de dados pessoais, um currículo escrito à mão e uma foto de seu rosto. A rotina das mulheres do programa era bem restrita. Cada mulher era obrigada a cumprir tarefas domésticas diárias, a dar à luz sem analgésicos e a amamentar seu filho, mesmo que não pudesse. Se qualquer medida fosse descumprida, a mulher considerada inapta era expulsa do programa e não mais receberia ajuda do governo. Cada uma delas era avaliada em categorias como temperamento, saúde, posicionamento político, qualificações como dona de casa e o relacionamento com o bebê, enquanto o pai era avaliado quanto ao posicionamento político e à situação financeira. Todos os dados eram mantidos por Himmler para referência futura. Os filhos das melhores mães passavam por uma espécie de ritual de batismo realizada pela SS, em que seus padrinhos deveriam prometer que as crianças seriam criadas segundo a causa nazista. A despeito de toda a pompa, as maternidades do programa Lebensborn estavam longe de serem exemplares. Os ambientes eram superlotados e, consequentemente, insalubres. Muitas crianças eram acometidas pelas mais variadas doenças contagiosas. Como consequência, a taxa de mortalidade infantil era alta. O aumento no número de maternidades da Lebensborn seguiu o avanço do Terceiro Reich. O projeto se espalhou por vários países, como Noruega, Áustria, França, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Luxemburgo, pois o propósito era difundir a raça ariana por toda a Europa. No total, foram construídas 26 maternidades. Particularmente, a Noruega era o país que mais atraía a atenção de Himmler, devido à ascendência nórdica das candidatas. As norueguesas que se envolveram amorosamente com os nazistas não eram bem vistas pelo resto da população, sendo consideradas traidoras da nação. O governo do país no exílio tampouco ignorou o tema, alertando que a situação dessas mulheres ficaria desagradável após a expulsão dos alemães. Foi exatamente o que aconteceu. Após o fim do conflito, milhares dessas mulheres tiveram seu cabelo cortado e foram obrigadas a desfilar pelas ruas sob os gritos de prostitutas alemãs. Muitas perderam o emprego e foram presas ou confinadas, ficando traumatizadas pelo resto da vida. Apesar da grande proporção que o programa tomou, Himmler não obteve sucesso em seus intentos. Não bastava incentivar a procriação de mulheres arianas. Eram necessárias medidas ainda mais drásticas. Desse modo, em 1942, Himmler decidiu enviar muitos dos oficiais da SS de volta à Alemanha para que tivessem a oportunidade de procriar. É seu dever assegurar que vocês não serão os últimos filhos, disse Himmler. Além disso, em 1943, foi publicada uma nova lei anti-aborto e qualquer prática ligada ao aborto, mesmo o simples fornecimento de informações sobre o procedimento, era criminalizada com pena de morte. Porém, a pior medida foi o sequestro de bebês. A Lebensborn passou a incentivar os oficiais da SS a sequestrar quaisquer crianças com traços arianos em países ocupados pela Alemanha nazista. Segundo documentos da Lebensborn, a justificativa para os sequestros era a de que é nosso dever tirar as crianças de seu ambiente e levá-las conosco. Ou ganhamos um sangue bom para usar para nós mesmos e damos um lugar para ele em nosso povo, ou o destruímos. Dentre as crianças sequestradas, a maioria era proveniente da Polônia e da Eslovênia. As menores de 6 anos recebiam uma nova certidão de nascimento com dados alemães. Eram, então, reeducadas para destruir qualquer vínculo com sua cultura de origem e enviadas para maternidades Lebensborn na Alemanha. As crianças vistas como suficientemente alemãs eram colocadas para adoção, enquanto as que não passavam no teste eram enviadas a campos de concentração. Estima-se que 250 mil crianças foram sequestradas na Europa Oriental durante a Segunda Guerra. Apenas uma pequena parte destas passou pelo sistema de adoção da Lebensborn, enquanto que a maior parte teve um fim
ainda mais trágico. Um caso que ficou conhecido foi o de Ingrid von Ullhafen, originalmente conhecida como Erika Matko, uma eslovena sequestrada ainda bebê e enviada para uma das maternidades Lebensborn, onde foi adotada por um casal alemão. Após o divórcio do casal, Ingrid foi deixada em um orfanato e levou uma vida cheia de sofrimento e incertezas. Na adolescência, ela viu seu próprio rosto estampado em um pôster da Cruz Vermelha, que continha fotos de crianças que haviam sido deslocadas pela guerra ou tiradas de suas famílias. Porém, foi apenas aos 58 anos de idade que Ingrid descobriu suas origens e conheceu sua verdadeira família. Apesar de todos os incentivos e crimes cometidos pelo governo alemão para aumentar a taxa de natalidade de crianças arianas, o programa Lebensborn não obteve grande êxito. Até o final da guerra, estima-se que foram concebidos entre 8.000 e 12.000 bebês arianos. Após a Segunda Guerra, muitas das crianças norueguesas nascidas através do programa foram tomadas de suas mães e mantidas em cárcere em instituições governamentais, onde passaram por experimentos médicos, sofreram abuso sexual e foram humilhadas por serem filhos de nazistas. Ser fruto do programa Lebensborn passou a ser um estigma carregado por toda a vida. As mulheres que conseguiram ficar com seus filhos tiveram que fugir para começar uma nova vida na Suécia. Décadas depois, um grupo chegou a processar o governo norueguês e, além de receberem uma compensação financeira pelo sofrimento, também receberam um pedido de desculpas oficial do primeiro-ministro Kjell Magne Bondevik da Noruega em 1999. Dentre os milhares de bebês Lebensborn, o exemplo mais famoso é o de Anne Frid Lyngstad, ou Frida, uma das integrantes do famoso grupo pop ABBA. Frida é um exemplo vivo de como uma criança nascida através de um programa eugenista nazista pode enfrentar muitos desafios ao longo de sua vida. Frida nasceu em 15 de novembro de 1945 e se mudou para a Suécia com a mãe e a avó materna. Após o falecimento de sua mãe, devido a complicações no fígado, ela passou a ser criada pela avó. Frida achava que seu pai, o sargento alemão Alfred Haase, havia morrido ao final da guerra, pois o navio em que ele estava havia supostamente afundado. Porém, anos mais tarde, Frida descobriu que Haase havia sobrevivido e se tornado padeiro, vivendo na Alemanha. Eles se conheceram pela primeira vez em setembro de 1977 e Haase faleceu em 2009. Nas palavras de Frida, conhecer seu pai após tantos anos foi difícil. Eu não consigo sentir uma conexão nem amá-lo da forma que eu o amaria se eu o tivesse conhecido quando criança. Apesar de um final satisfatório, a história de Frida é incomum. Cerca de 85% dos bebês Lebensborn nunca descobriram quem eram seus pais. Não obstante os esforços do governo nazista de lapidar uma raça pura, a Alemanha pós-Segunda Guerra passou a receber milhões de imigrantes das mais variadas etnias. Destes, estima-se que 2 milhões criaram raízes na Alemanha e estabeleceram famílias. E hoje, a Alemanha é um dos países mais prósperos do mundo e com uma alta diversidade cultural. Entretanto, apesar de todos os esforços para mitigar os erros pretéritos, a Alemanha carrega, ainda hoje, o estigma de um passado eugenista. E os testemunhos das crianças Lebensborn, tendo sido frutos de um experimento genético ou arrancadas de suas verdadeiras famílias, mostram que as marcas de crimes como esses são tão profundas e enraizadas que não prescrevem em uma vida. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Baby Yoda e Henrique L. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Que outros assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo.